Agora quero falar sobre um outro assunto que também mexe no mercado de trabalho e na economia. Ontem teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes do STF determinando o levantamento parcial da suspensão nacional que recaía sobre os processos judiciais que discutem a legalidade da pejotização, prática de contratar trabalhadores como pessoa jurídica, como PJ, que você deve conhecer muito bem, ou autônomos para a prestação de serviços. A nova determinação permite que as ações voltem a tramitar regularmente perante as varas de primeiro grau e também nos tribunais regionais do trabalho. Para você entender sobre o que está acontecendo no STF, o debate está girando em torno da legalidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre empresas e profissionais registrados como PJ ou autônomos, especialmente em setores como saúde, tecnologia da informação, que é TI, advocacia, corretagem e representação comercial. Tá? Essa controvérsia chegou ao STF após um elevado volume de reclamações constitucionais de empresas contra decisões da Justiça do Trabalho, que reiteradamente invalidavam esses contratos de prestação de serviços para reconhecer o vínculo empregatício via CLT. Resumindo e traduzindo para você o que acontece. Pessoas que são contratadas como PJ, que é uma tendência aqui no mercado de trabalho brasileiro, né? As empresas optam por fazer esse regime de contratação em detrimento do Código Trabalhista, que é a CLT. E no fim, quando a pessoa é desligada dessa empresa, né? Não acontece uma desligação porque não é CLT, mas quando acaba a prestação de serviço, o contrato é rompido, essa pessoa que trabalhou como PJ vai até a Justiça do Trabalho e apresenta provas, porque para isso ela tem que ter provas, de que a empresa estava contratando como pessoa jurídica para prestar serviços, mas na prática tratava esse PJ como um CLT, ou seja, colocava ele no regime de trabalho igual todos os outros que seguem, porém sem nenhum tipo de direito como o CLT tem garantido por lei. Aí a Justiça do Trabalho fazia o quê? Transformava todo esse período de PJ em CLT, com o mesmo salário. Aí a empresa tinha que pagar férias, 13º, recolher INSS, fundo de garantia e ainda pagar a rescisão no momento do desligamento, porque a justiça entendia a ilegalidade no tipo de contratação. Só que isso estava suspenso em instâncias superiores, isso também foi paralisado. E aí estava um efeito cascata. Para falar sobre esse assunto, eu tenho contato agora com Fernando Zanelato, advogado especialista em direito do trabalho do grupo Zanelato, o escritório de advocacia já está conosco, ao vivo, aqui no Rede TV Notícias, segunda edição. Doutor, boa tarde. William, boa tarde a todos que nos assistem. Do jeito que eu expliquei, foi claro ou teve alguma imprecisão? Se tiver, por favor, corrija, mas eu gostaria que o senhor explicasse exatamente do que se tratam essas ações que tramitam na Justiça do Trabalho e por que isso está sendo importante e discutido agora pelo STF. Foi muito claro, parecia até um advogado falando, mas partindo aqui para a parte técnica, essa decisão é importante pela questão da produção de prova. O sobrestamento, ele criou um problema prático na Justiça do Trabalho que limitava a produção de prova tanto para os empregados quanto para as empresas. Os processos parados ficavam sem qualquer movimentação. Então, por exemplo, não conseguia ouvir testemunha, não conseguia fazer perícia. Isso poderia dar um problema enorme de segurança jurídica lá na frente, uma vez que, por exemplo, poderia demorar 3 anos e as empresas ou os empregados eles poderiam perder essa oportunidade de ouvir uma testemunha. Acaba perdendo essa imediatidade na produção de provas, William. A dúvida é se a suspensão era só para os recursos das empresas que queriam reverter, de repente, uma decisão de primeiro grau que as condenavam, ou também para o funcionário que saiu da empresa e entrou com uma ação para tentar receber como um CLT enquanto ele trabalhou como PJ. A suspensão ela foi para todos os processos desde a primeira instância, né? O que mudou agora? Tanto o recurso da empresa quanto o recurso do empregado, desde o início da ação. Então, vai fazer assim, vai tramitar em primeiro grau, se a empresa ou o empregado recorrer, vai para a segunda instância,
passa por uma nova análise no Tribunal Regional do Trabalho e suspende ali, até uma decisão futura do STF. Então, é possível levar o processo até uma decisão de segunda instância, independentemente do lado. Perfeitamente. E agora que isso foi levantado parcialmente pelo STF nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, como é que vai ser para recuperar esse tempo perdido? Ficou quanto tempo parado? Porque imagino que tenha formado uma fila que não é pequena em razão dessa suspensão. Pela última análise, foram aproximadamente 50 mil processos paralisados a nível nacional. Então, agora cada juiz vai analisar a sua pauta, vai inserir dentro de uma pauta, porque eles têm que entregar também um número, eles são avaliados pelo CNJ. Talvez esse seja um dos pontos que fez com que o Gilmar Mendes suspendesse, né, tirasse essa suspensão da paralisação. Então, agora vai ser uma questão de pauta, porque não tem só essa questão da pejotização na Justiça do Trabalho. Sua opinião como advogado, como é que a Justiça tem lidado com essas demandas do trabalhador? Porque a gente sabe como é que funciona o mercado de trabalho. Para poder ter um emprego ali, você não tem a opção de escolher, não, eu prefiro o CLT ou prefiro o PJ. Isso é uma imposição da empresa, você não tem a escolha e você acaba aceitando. E você se vê depois num cenário de trabalho igual outras pessoas dentro de uma mesma empresa que recebem direitos, recebem férias, 13º, recebem outros benefícios que o PJ acaba não recebendo. Aí essa pessoa vai até a Justiça. E como é que a Justiça tem entendido essas demandas? Olha, William, após a reforma de 2017, tem se flexibilizado essa questão da pejotização. Muitas das empresas chegam e falam, olha, em vez de eu ter que pagar 3 mil fixo para você, mais os encargos, vamos fechar 5 mil no PJ? E aí tem empresa que age corretamente. Tem empresa que fala, olha, você tem só essa opção, essa é a minha condição. Então, assim, a Justiça ela tem modificado para aceitar um pouco essa questão do PJ, mas eu acho que essas decisões futuras elas vão flexibilizar também, vai continuar nessa tendência, desde que abra o CNPJ, emita nota, realmente seja um PJ de verdade. Tem empresa que engana. Então, não tem muito uma regra, né? Só que a tendência é aceitar a pejotização. É um problema tão grande que hoje eu posso dizer que nem o Gilmar Mendes, talvez, saiba como lidar com esse tipo de situação, porque impacta também a arrecadação de tributos, né? INSS, FGTS, e também a questão da Seguridade Social. De modo geral, elas têm seguido o que é um contrato de PJ? Ou, na sua avaliação, essas empresas elas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo? Contratam só para obter ali, de acordo com o setor de contabilidade, mas na prática, ali no chão de fábrica, o tratamento é completamente idêntico. Como é que você tem visto isso no mercado e nas ações que chegam aí no escritório? Olha, eu tenho visto que muitas empresas utilizam como imposição e fraude a legislação trabalhista, porque elas não aguentam mais lidar também com questões sindicais, com impostos, com a questão da contribuição para a Previdência. Então acaba ficando muito ruim. Às vezes, gera-se uma discussão. Vamos beneficiar o empregador, vamos beneficiar o empregado. Mas no meio dessa disputa, tem um Estado que fica com boa parte da arrecadação e inviabiliza os dois lados, William. Então, é uma situação complicada, né? Não sei como é que você vê isso, mas está crescendo a pejotização. Não sei se já foi maior em algum momento, mas eu já vi, inclusive, doutor, empresas que eu trabalhei antes, inclusive, que tinham um quadro de funcionários CLT. Em determinado momento vem a ordem, olha, vamos transformar os altos salários em PJ. Aí transforma em PJ. É uma mesma empresa que eu estou falando, tá? É uma empresa só. Em um curto período de tempo, transformou o alto salário em PJ.
depois viu que estava dando tudo errado na Justiça do Trabalho, estava sendo condenada. Aí vem mais uma ordem, olha, transforma o povo em CLT. Aí, ó, quem era CLT virou PJ, depois passou para CLT. E agora eu tô vendo de novo a galera sendo transformada nessa mesma empresa em PJ. É maluquice? De onde que tá saindo isso aí? Na verdade, o empregador fica tentando ali arrumar uma saída, né? Para que na última linha fique no positivo. E cada um faz da mesma forma. A minha opinião é que o PJ tem que ser PJ de verdade. Então, o PJ ele não cumpre horário. O PJ ele pode ser substituído por outra pessoa. Só que na prática isso não acontece. E se acontece, é exceção à regra. Tá bom, eu agradeço demais a entrevista com o Fernando Zanelato, advogado especialista em Direito do Trabalho do Grupo Zanelato, do Escritório de Advocacia. É um assunto que acho que interessa muita gente e essa geração que está chegando agora vai encontrar um mercado de trabalho transformado, que é diferente do mercado de trabalho que eu encontrei. Eu entrei nesse mercado de trabalho, doutor, em 2008. Tá? Nesse ramo aqui mesmo, que foi meu primeiro emprego, desde então não saí mais de emissora. Rádio, televisão, continuo. Parece que grudou com o Super Bonder, não consigo tirar. Eu encontrei o mercado de trabalho assim, sabe? CLT, com alguns exemplos de PJ, isso estava começando. Agora, essa geração que vem para o mercado de trabalho já vai encontrar um sistema totalmente diferente. A gente está até discutindo já no Congresso a redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. Na prática, isso é muito pouco visível, né? Você observa muito pouco isso acontecendo porque os lugares, eles já, de certa forma, trabalham com seus próprios regimes. Então, dificilmente, por exemplo, numa empresa de comunicação, você trabalha no 6x1. Você trabalha no 5x2, só que aí 1 ou 2 fins de semana por mês, aí você trabalha também de fim de semana. Então, cada setor tem a sua singularidade. Qual que é o mercado de trabalho que quem está entrando agora, por exemplo, entrando numa faculdade, vai fazer estágio, vai começar seu primeiro emprego, o que vai encontrar? É muito mais o sistema PJ e muito menos o CLT, que até essa juventude não sabe nem o que significa CLT e fica bradando contra a CLT. É incrível isso. O pessoal criticando o CLT nem sabe o que é CLT. CLT não é sinônimo de baixo salário, né? É sinônimo de proteção. Mas qual que é o cenário e até as preferências da geração que está chegando agora? É uma geração que busca mais flexibilidade, mais qualidade de vida e não quer algo tão engessado. Só que aí a gente entra num dilema sobre ser enganado, entre aspas, de achar que é PJ e ser CLT. E as propostas, se você abrir hoje o LinkedIn, que é uma das principais plataformas de recrutamento e seleção, e fazer uma pesquisa, você vai ver que a maioria das empresas, pelo menos ali 40%, 30%, já tendem a preferir um modelo PJ. E com essa proposta de flexibilização. Só que aí tem um detalhe, não tem, como você disse, não haverá qualquer proteção social para isso, né? Se ficar doente, por exemplo, não vai ter resguardado o INSS. Se for demitido, não vai ter FGTS, aviso prévio, multa dos 40%. Então acaba tendo um cenário futuro aí de certa insegurança na questão da proteção social, William. É isso. Doutor, agradeço demais. Obrigado pela entrevista hoje. E a gente avisa quem está nos vendo aqui. Tem muito jovem nos vendo aqui no TikTok. TikTok bombando. E é só essa galerinha aí que vai se deparar com o mercado de trabalho. E aí quer a flexibilização de um PJ. Sabe que tudo bem, você vai trabalhar de PJ, não vai ter os benefícios do CLT. E muito provavelmente também não vai ter a tal da flexibilização, né, doutor? E nem a proteção social. Se ficar doente, não se resguardar em relação a isso, eu imagino que essa conta vá voltar para o governo de alguma forma. Até num cenário social mesmo, de pessoas doentes sem qualquer resguardo. Exatamente. Doutor Fernando Zanelato, obrigado.
Bom fim de semana, Obrigado. bom jogo da seleção brasileira, ou pelo menos Vamos bom lá. churrasco. Bom churrasco. Garante o churrasco, porque o resultado eu não garanto, não. Tá certo. Igualmente, um bom jogo para você aí, um bom churrasco e ótimas reportagens aí. Obrigado, doutor.